Oi, eu sou o Felipe do Nocia do Felipe e antes de você assistir esse vídeo eu preciso explicar pra você 3 coisas. A primeira é que, como o título desse vídeo indica, essa é a terceira parte de Maleficarum. Você pode encontrar a primeira e a segunda que tá no link aqui da descrição desse mesmo vídeo. A segunda é que muitas pessoas não sabem, mas Maleficarum é um livro que eu escrevi, um livro que deu muito trabalho, que eu tô prometendo há muito tempo e que finalmente ficou pronto, e eu tô fazendo algumas alterações e testando o texto aqui com vocês. Então é por isso que essa história ela não é tão direta ao ponto como os contos aqui do canal são, porque isso não é um conto, então ela vai ter uma construção mais lenta, você vai conhecer mais a fundo os personagens como um livro comum. Essa história ela não foi escrita para ser gravada aqui pro canal, ela foi escrita como um livro, então ela está sendo lida como um livro. E a terceira coisa é que a parte 4 vai sair quando a gente bater a meta de 750 likes. Ah, Felipe, mas por que você está colocando meta de like? Porque esse é um dos projetos mais ambiciosos aqui do canal e eu preciso saber se vocês estão gostando. Eu preciso ter um medidor, um termômetro, para saber que vale a pena postar a parte 4, a parte 5, a parte 6, a parte 7 e continuar postando aqui no canal. E como que eu sei isso? Com bastante pessoas curtindo o vídeo, mostrando que estão gostando. Isso estimula nós, produtores de conteúdo, a continuar produzindo conteúdo. Então é isso. Deixa seu like aí, que 750 likes, sai a parte 4 e assim por diante. E muito obrigado, fui. Apague as luzes, coloque seu fone e boa história. Tobias tomou a rédea de seu cavalo e observou o horizonte denso, tingido de laranja. O astro maior acabara de se mostrar por cima de uma pequena montanha distante. Por mais que o sol ainda estivesse fraco no céu, sua presença transferia energia para todos aqueles homens. Uma pequena garoa matinal descia dos céus, fazendo com que os finos pontos de água escorressem, molhando levemente os soldados. "Em que direção vamos, xerife?" Um dos soldados aproximou-se de Tobias e soltou em tom de deboche. O rapaz, que aparentava ao menos uma década a mais do que realmente tinha vivido, se chamava Iago. O homem era astuto e sagaz como soldado algum da tropa era. Carregava manchas na pele a mais do que deveria. Seu destino fora daquele grupo era incerto. Continuar sua vida como um saqueador era a opção mais provável, ao menos aos que pareciam conhecê-lo bem. No entanto, ali tinha a chance de se sentir um caçador, se sentir alguém importante. Ali, ele tinha o único poder que lhe deveria ser concedido. Poder que nunca era o suficiente. Apesar da postura intimidadora que Iago tentava forçar, Tobias nunca o temera, mas o evitava o quanto podia. Eram dois gênios que não se batiam de forma alguma. Sabia que no dia em que os dois entrassem em confronto, por algum motivo que não fossem as provocações infantis, seria o fim. A relação de colegas de trabalho era instável e mantida de pé por uma fina linha prestes a se arrebentar. E ele também sabia que Iago o provocava para que perdesse a cabeça e iniciasse uma briga. O álibi perfeito para a briga tão esperada. Tobias aproximou-se ao cavalo de Iago e, lhe olhando nos olhos, sacou a espada. "Para baixo, soldado." Tobias respondeu enquanto cortava uma tira da sela de Iago. A sela se afrouxou e o homem caiu como um boneco no chão. Ele se levantou irado e disposto a dar início a uma luta com seu companheiro de combate. César se aproximou a pé, pois ainda não montara em seu cavalo para liderar o grupo. "O soar da minha voz deveria servir de alerta para que preparassem e montassem em seus cavalos." O xerife advertiu Iago. "E não para que deitassem no chão para dormir." "Xerife, o soldado Tobias, ele..." Iago tentou se justificar enquanto se levantava, mas foi subitamente interrompido. "Eu não me lembro de ter feito uma pergunta para que se propusesse a me dar uma resposta", iterou o xerife. César era como um monstro de 1000 olhos que podia ver tudo, e de longe viu a briga infantil dos dois soldados. Achou a vingança de Tobias até engraçada. Humor era algo não muito comum no dia a dia de um cavaleiro. "Em que direção vamos, xerife?" Tobias questionou César, em um ato de deboche, a prévia atitude de Iago. "Seguiremos a margem do rio como você havia sugerido. Fiquem atentos, pois o corpo deve estar perdido entre as pedras. Há uma área próxima ao Gabor que é repleta de pedras grandes onde ela se prenderia. Caso isso não tenha acontecido, deve ter caído em uma cachoeira alguns metros mais à frente. Seguiremos o procedimento padrão. Não se deixem enganar. A marca de Cristo lhe retirou os poderes, mas..." César parou, percebendo que seu próprio discurso estava caminhando para a admissão de culpa por tê-la deixado escapar. Então decidiu terminá-lo ali mesmo. Montou em seu cavalo e liderou a tropa seguindo o fluxo do rio.
Tobias se preocupava apenas com a missão enquanto cavalgava, mas Iago mantinha o olhar em seu inimigo como uma hiena, apenas aguardando a carcaça cair. O sonho de Iago mesmo era desafiar César e tomar o posto de xerife. Não pelo dinheiro, ele não teria com o que gastar tanto, mas simplesmente para cevar o seu ego voraz. Tobias queria apenas chegar ao fim do rio, capturar o corpo da menina e poder voltar para sua casa. Ele já estava em missão havia 2 semanas, sem descanso, e sentia falta de Anabel. E de repente, aquela visão tomou conta de sua mente. Não como acontecia de costume. Dessa vez, ele mesmo trouxe a imagem daquela coisa. O estranho macaco de dentes podres que o observava. De cima da cela, tentava entender o que era aquilo que o atormentava desde a infância. Quando ainda era um garoto, ele acordava na madrugada com o corpo enrijecido e dentes trincados, como se uma corrente elétrica passeasse por todo o seu corpo. Vozes inundavam seus ouvidos como se uma multidão tentasse se comunicar com ele. E na sua visão, apenas aquele babuíno de rosto manchado em um fundo branco. Mas o medo de ser confundido com uma das criaturas que ele caçava com tanta fúria o fazia permanecer em silêncio e tentar desvendar o mistério sozinho. Apenas uma pessoa sabia dessas suas visões, ou pesadelos como se acostumou a chamar. Os cavalos marchavam sem pressa, para o conforto dos homens. A velocidade era tão amena que alguns decidiram polir suas espadas no caminho. Outros conversavam sobre suas vidas, suas famílias, a saudade que sentiam de suas esposas, seus filhos. Arriscavam até sussurrar o quanto desejariam deixar esta vida de caçador, se não fosse o dinheiro que tanto precisavam. Não havia outra profissão que desse futuro em Elgabor. Um dos soldados retirou um binóculo de sua sacola e, mirando-o em direção ao destino do grupo, avistou uma movimentação estranha. "Xerife", o homem disse assustado com a voz um pouco trêmula. "Encontrei a menina." "Presa às pedras?" César perguntou seguro. "Não. Correndo para fora do rio." "Correndo? Ela está viva?" "Sim, xerife. Está fugindo em direção a Elgabor." Aquele foi o estopim para que os cavalos trotassem em sua velocidade máxima. Ninguém questionou o erro de César, apenas obedeceram quando ele gritou a todos para correrem em direção à menina. Todos sabiam que, como de costume, Tobias estava correto. Até mesmo Iago, mas todos apenas incitaram seus cavalos a correr mais. Os minúsculos feixes de luz laranja que o sol começava a emanar eram o suficiente para fazer brilhar as espadas e carabinas dos cavaleiros. E visto de longe, aquilo era o inferno se aproximando aos olhos de Catarina. A cidade começava a despertar aos poucos. Conforme as nuvens se dispersavam e o céu tomava um tom índigo, já podia-se ver vagamente um ou outro transeunte. O baixo escalão da cidade tinha sua rotina de trabalho iniciada cedo. Agnes era uma das primeiras moradoras de Elgabor a se levantar. Mesmo em seus 70 anos, seus afazeres diários necessitavam que houvesse algumas horas a mais no dia. Ela começava regando suas plantas, as quais chamava carinhosamente de filhas, e de certa forma, realmente eram. Cada uma daquelas ervas, flores e folhas que nasciam em potes cheios de terra tinham um nome. Agnes os decorara, e fazia questão de dar bom dia a todas, uma a uma. Em troca, elas respondiam transpirando seus aromas doces perfumando a casa. E isto era de fato necessário, considerando os tantos gatos que ali viviam. Sua segunda tarefa no dia era limpar a sujeira que os bichanos haviam feito na noite anterior. O cheiro de fezes e urina chegava a ser insuportável em algumas manhãs se não fossem as plantinhas. Quantos dejetos 7 gatos poderiam produzir em tão poucas horas? Cada um dos gatos tinha uma particularidade, tais como as plantas. Agnes conhecia a todos e os chamava pelo nome. Ouriço era um gato enorme, branco, com olhos azuis que mais pareciam uma límpida lagoa convidativa a um mergulho. Os que olhavam para esse gato se diziam até mesmo hipnotizados. De todos, era considerado o mais belo, porém, o mais perigoso. Chamava-se Ouriço pelo fato de ter os pelos sempre arrepiados como espinhos, e qualquer aproximação estranha era motivo para que ele mostrasse suas presas em forma de intimidação. Da Vinci tinha esse nome em homenagem ao pintor. O gato exótico não possuía pelagem. Seu corpo era coberto apenas por uma pele enrugada e rosada. Agnes o havia comprado de um mercador ambulante que o chamava de obra de arte divina, devido à sua aparência excêntrica. Ela concordou com a afirmação do vendedor e decidiu dar-lhe o nome de seu artista favorito.
Fumaça era o nome do gato cinza. No entanto, ao contrário do que seus pelos indicavam, ele era conhecido por fazer exatamente o que o seu nome sugeria: desaparecer. Em uma hora você o vê, em outra ele se desfez e só será visto novamente quando o próprio quiser. Sua agilidade era assustadora até mesmo para os outros gatos que suspendiam os pescoços, tentando ver onde o amigo ia quando corria tão velozmente. Lina era a única fêmea. Tinha a pelugem rajada de forma que era impossível identificar sua cor, que passava do cinza ao amarelo, com alguns toques de preto e branco. Seu nome era derivado de felina, pelo fato de ser única entre os machos. Caramelo era como o gato de cor amarela era chamado. Doce tal como seu nome, era carinhoso e passava a maior parte do dia entre as pernas de Agnes, à espera de um afago. Na verdade, dentre os felinos, este era o único que demonstrava algum tipo de afeto ou gratidão. Talvez porque ele fora encontrado ainda filhote entre a vida e a morte na porta de sua casa. Quem o colocara lá sabia que ela não deixaria um animal morrer. Agnes cuidou dele com o mesmo apreço que dava a todos os outros. Certa vez, enquanto Agnes ia buscar água no rio, viu um homem e um cavalo. Ela não sabia exatamente de onde aquele estrangeiro era, mas duas coisas eram evidentes: seus traços orientais e o saco em suas mãos. O som que vinha de lá de dentro era impossível de não ser reconhecido aos ouvidos de Agnes. Eram miados. O homem pretendia desfazer-se de um gato, jogando-o no rio. Agnes salvou o gato siamês e o chamou de Pipo. E também tinha o Charlie. Ele fora o primeiro gato que Agnes levara para casa. O mais velho de todos também. Era um gato preto, com os dentes moles devido à sua idade, mas sua característica mais marcante era o fato de não ter um olho. E foi exatamente isso que fizera Agnes se apaixonar imediatamente por aquele animal. Quando o encontrou perambulando pelas ruas de Algabor, aquele rosto felino, sem um dos olhos, lhe fez lembrar de seu marido. Daí o nome, Charlie. Ninguém soube explicar de fato o que aconteceu, mas Charlie, o marido, acordou caolha de um dia para o outro. Alguns vizinhos chamavam de bruxaria, enquanto outros diziam se tratar de uma triste doença. Mas ninguém podia afirmar com certeza. Essa doença misteriosa, que lhe custara um olho, acabou lhe levando a vida pouco tempo depois. Viúva, ela apenas superou a perda quando encontrou aquele curioso gato. A mulher sempre fora apaixonada por plantas, mas bichos não faziam seu tipo. Ela prometeu a si mesma que Charlie seria o único gato que teria em sua vida. E então, lá estava ela limpando a sujeira de 7 gatos distintos. O dia não havia ainda sequer começado realmente. Ainda faltava varrer os cômodos, limpar a frente da casa, buscar água no rio, retirar as roupas do varal, ler seus livros, escolher a lenha para preparar a comida do dia e permanecer nessa rotina até que seu relógio soasse às 9 da noite, para que ela então pudesse descansar para reiniciar seu ciclo no dia seguinte. Às vezes, se pegava olhando os cômodos e se lembrando de quando havia crianças arteiras correndo para lá e para cá naquela casa. O barulho incessante de passos infantis irritava enquanto acomodava. Sentia que seus filhos tinham crescido rápido demais. Os problemas pessoais entre filhos e marido tornaram a vida de Agnes dura. Mas tudo o que conquistou foi com esforço. Nunca limitou a própria vontade e guerreava por aquilo que queria. Sentia-se orgulhosa pelos filhos bem criados e pelo casamento aparentemente bem-sucedido. Pautando-se em sua paixão por plantas, comparava-se a uma sequoia. Quanto mais o tempo lhe aturdia, mais forte e firme ao chão ela se mantinha. Considerava-se uma guerreira por chegar tão bem àquela idade. Pancadas desesperadas à porta assustaram os gatos e atraíram a atenção de Agnes. Quem poderia estar batendo a porta antes mesmo que o sol estivesse iluminando as estradas? Ainda mais batendo com tanta violência. A força com que batiam na porta era tão grande que faziam as dobradiças chacoalharem. O desespero de quem quer que estivesse lá fora gerava vibração suficiente para amolecer os parafusos. Agnes podia escutar algo como um leve choro. Ela não costumava receber visitas. Era uma senhora sozinha e preferia sua vida assim, no silêncio, na calmaria. E ela teve mais certeza de sua escolha de vida ao se assustar com as pancadas que apenas aumentavam. Não gostava daquela balbúrdia. Teria de dar uma bronca no irresponsável que lhe incomodava logo pela manhã. Agnes abriu a porta com cautela e o corpo pálido de Catarina despencou para dentro. Ajuda! A jovem sussurrou, estendendo a mão enquanto desmaiava. Agnes permaneceu atônita, congelada, tentando entender o que acontecia.
Sua reação inicial e instintiva foi a de arrastar aquela menina frágil casa adentro e levá-la para o quarto.